Olá, galera. Boa noite. Uma alegria estar com vocês. Hoje, 7 de setembro, sábado à noite. Um dia gostoso, um dia frio no Rio, ainda que bastante conturbado por causa da insatisfação manifesta através da sua população. E somente quem mora no Rio, vive no Rio, transita pelo Rio, sai daquele eixo da orla, do Leblon, Copacabana, Barra da Tijuca, poderá entender o porquê que o povo não contém mais simplesmente se manifestar. E que muitas vezes a quebradeira, os mascarados, é apenas um recurso para não serem identificados e sofrerem as sanções. Só você estando dentro dessa cidade para compreender. Uma cidade largada, abandonada, que muito melhorou no quesito violência, o que eu vejo, o que eu ouço dos moradores nos mais diversos pontos, principalmente eu que trabalho na região norte atendendo uma rede de supermercados e as lojas ficam na região norte. E o norte, você sabe, em qualquer cidade é a área da pobreza, da miséria, é periferia. O que eles dizem que não se vê mais aquele poder ostensivo de fuzis, metralhadoras, armamentos nas esquinas, na mão de criança. Fora isso, a violência continua e até mesmo desceu para os bairros onde não havia tantos pequenos assaltos e, e aonde você vai. Você ouve ver pessoas que foram assaltadas no ônibus, na rua, na saída da escola, no prédio onde eu moro, que tem crianças, tem jovens, todos nos últimos dias, para não falar meses, estou falando consciente, vários, não todos, mas muitos foram assaltados. Ponto de ônibus, saída de escola, e o pessoal não vai nem para a delegacia, porque não vai resolver nada, e ainda pior do que isso, de não resolver, há um medo exacerbado da retaliação que pode advir. E muitos desses pequenos assaltos são realizados por pessoas bem trajadas, que nem a proprietária do apartamento onde eu moro, a filha dela, mais uma amiguinha, foram assaltadas, sofreram um assédio de um grupo de jovens, todos muito bem vestidos e que jamais serão identificados como menores infratores. Né? Então é uma cidade que é abandonada, uma cidade que, para impactar, enganar as pessoas que aqui não vivem, agora estão naquele, naquela demagoga campanha, uma cidade limpa, sem sujeira, multando quem joga lixo. E isso lá na orla, lá no eixo onde está a nobreza, ou eixo do turismo, Barra da Tijuca, Leblon, Copacabana, ali, ali, somente ali. Se você andar pela cidade, a quantidade de lixo acumulada, você não faz ideia. É uma cidade fétida, esquecida, e tirando o eixo da Avenida Brasil, onde que corta o Rio, uma avenida que tem 100 quilômetros. Tirando isso, querido, é uma lástima. Ruas esburacadas, nojentas. O estado das escolas, você passa, parece prédios abandonados. Então, não julgue as pessoas que estão se manifestando. Estou falando diante da realidade que eu vejo e que eu convivo. Nos demais lugares, não posso falar. Infelizmente, esta é a realidade. E eu estou dizendo isso que estou aproveitando um canal que vai levar minha palavra a uma nação, até mesmo ao estrangeiro, a milhares, como milhões de pessoas se aqui acessarem. Então é uma situação deplorável que uma cidade que tem o nome de cidade maravilhosa tenha que passar por isso. É uma vergonha, é um caos a realidade do Rio de Janeiro. Fora as injustiças que nós vemos. Mas deixando tudo isso para lá, estou sem fazer a barba, não estou deixando a barba não. Estou aproveitando o feriado esses dias que eu não saí, fiquei mais em casa, então estou aproveitando, devo fazê-la na segunda-feira pela manhã, voltar a ficar 10 aninhos mais jovem, né? Ou menos velho,
Eu acho que na fase que eu cheguei, eu não fico mais jovem, eu fico menos velho. Talvez você esteja passando por isso. Se não estiver, não ria, não. Vai chegar o seu dia. Que Deus ajude que chegue. Amém? Eu quero deixar com vocês hoje uma palavra que eu já tentei ministrá-la por 5 vezes, 6 vezes. E todas eu encontrei problema durante o período da gravação, de diversas origens, de diversas formas. Então estarei tentando ministrar a palavra para a nossa edificação. E gostaria que cada um de vocês entendessem o quanto nós devemos ter o nosso coração nessa palavra. Não somente para a aceitação, mas para ler, para conhecê-la, para aprender, conhecê-la, entender o que está escrito, se familiarizar, não dependendo de terceiros. Às vezes nós, em nossas milindragens, né, criticamos a mediação, os ídolos, os postes ídolos, os deuses, e às vezes inconscientemente estamos deixando a nossa fé na mesma condição dos ímpios. A um poste ídolo, a um pastor, a um famoso, a um grande escritor, a um grande pregador. Nunca ouvimos os pequenos. Os pequenos nós ignoramos. Os pequenos parecem-me que estão fadados, parece que vivemos o hinduísmo, né? As castas, fadados a serem pastores de pequenas igrejas, nas pequenas cidades, nas periferias, pouco ouvidos, pouco interessantes, nada convidados para grandes eventos, não são convidados para ministrarem nas grandes igrejas, somente os grandes que trocam de púlpito, favorecendo um ao outro. Hoje eu convido o Zezinho, o reverendo Zezinho não, né? O reverendo Wellington, o reverendo Anderson, e daqui 2, 3 meses eu vou na igreja dele. Hoje ele é beneficiado com uma generosa oferta pessoal, né? Até trabalhado nos bastidores por nós, conversando com os presbíteros, como de Deus, uma pessoa envolvida nisso, naquilo, vamos dar uma substancial oferta. Daqui 2, 3 meses eu prego na igreja dele e colho a recíproca daquilo que eu ofereci. E esse texto relata alguma coisa que poderia nos levar a refletir sobre isso. Eu quero deixar nesta noite uma mensagem para você, para fortalecimento da sua fé nesta palavra. Jesus disse aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Não são campanhas, essas campanhas ordinárias e pagãs que criam somente para movimentar a igreja. Tem igreja que, se ficar 2 meses sem campanha, eu acho que o pastor fica com o coração na mão, que o rebanho vai embora. Ele tem que fazer uma campanha atrás da outra para movimentar e ficar apregoando que a campanha não pode ser cortada, não pode ter falha, senão você perde o direito da bênção. Então é um engano, uma chantagem, uma corrente, como eles mesmos falam, né? Corrente é para amarrar, para ludibriar, para dar movimento, para dar substância, para dar números àquilo que ele chama de pastorado. E Jesus falava aos seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Que palavra? As boas novas de salvação. Então não é simplesmente abrir a Bíblia, é ensinar o Evangelho. Boas novas de salvação está na história, na vida, na narrativa de Jesus. E nas demais cartas que aprouve o Espírito uni-las e transformá-las como regra de fé para a nossa vida. Outro trecho da palavra de Deus que fala sobre o poder dessa palavra foi quando Jesus, orando, falando com o Pai, lhe dizia: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então, santificação não é regrinha comportamental. Porque hoje o que pode ser vergonhoso, abusivo, falta de educação, falta de respeito comportamental, pode ser evidência de educação e satisfação em outro país. Exemplo, nos países de origem árabes, é quase que uma necessidade ou quase que uma obrigação do visitante dar um bom arroto na mesa após de comer uma refeição. Por quê? Lá isso é expressão orgânica de satisfação, de estar bem alimentado, de estar satisfeito,
de ter comido com fartura, com abastança. Aqui é ser porco, é de uma estupidez tremenda. Assim como um bicotinho, a gente fala um bicotinho para tornar mais aliviado, mas um beijinho labial na nossa cultura é coisa de homossexual. Lá na Rússia é hábito entre os homens que se respeitam, que têm uma amizade, se saudarem dessa maneira. Então, o Evangelho ele veio para todo mundo. E sabendo que cada lugar é diferente, então isso não são parâmetros. Então, quando Jesus falou santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, não é atitude comportamental como muitos apregoam, mais do que isso. É santificar o coração voltado a Deus. E à medida que nós criarmos, cultivarmos a cultura, a mania, a religiosidade, a devoção a Deus através de atitudes, nós estamos totalmente fora do eixo. Se bem que tem atitudes que não fica bem para o cristão, mas não nessa leva e nessa lavada que é apregoada e ensinada. Hoje nós temos nossa cultura, mais do que nunca, a necessidade de aprendermos a ser politicamente corretos. E eu, quando escrevo, eu digo o cancerígeno politicamente correto. Vai comendo, vai ruindo a verdade, vai ruindo, vai comendo, vai corroendo a sinceridade, a liberdade individual de nós sermos um ser livre com direito a pensar, a crer, a se expressar, sem medo algum, porque o próprio Deus, que é Senhor soberano, ele fala: apresentai a mim a vossa demanda. Lá através do profeta Miqueias, me faltou a palavra 6:3, né? Fala: povo meu, o que te tenho feito? Com que eu tenho te enfadado? Deus perguntando: vocês estão cheios, saturados de mim? Por quê? Ele estava dizendo: não sou eu. Vocês estão cansados das próprias leis que estabeleci para evidenciar que vocês são pecadores, não para que vocês tornarem-se santos. Né? Então nós vivemos a época da graça, a misericórdia que se renova a cada dia, a cada manhã. É por isso que nós estamos vivos perante o Senhor. E esse é o intuito de ministrar o texto desta noite. Se você quiser acompanhá-lo, eu até convido você a abrir, se você tiver uma Bíblia em sua mão, ou que você esteja atento. Não vou ficar contando ilustraçãozinha, não é uma pregação, porque estou sentado numa cadeira, no meu quarto, aqui na minha suíte presidencial. É mais ou menos isso que vocês estão vendo. É uma suíte presidencial por 2,30 m, 2,40 m no máximo. 2,30 m por 2,20 m. Aqui é meu quarto, minha suíte, meu lazer, meu hobby, meu canto, meu púlpito, é tudo, é minha vida. Aqui é um espaço meu, morando aqui no Rio de Janeiro, divido o apartamento com outros meninos, e eu optei por escolher um espaço que seja privativo meu. Pago bem mais caro, praticamente o dobro do que eles pagam, para poder ter um cantinho meu. Coloca cantinho, 2,30 por 2,30 para uma pessoa que tem 1,95 m, eu acho que você começa a configurar assim, como que é aqui, mas é uma coisa tão gostosa, aconchegante. Só falta uma planta, um vasinho, e eu não posso colocar. E eu quero compartilhar com você nessa noite a palavra em Gálatas. Escute aí ou acompanha. Então não é uma pregação, é uma conversa, um diálogo, uma expressão. Estou atado, eu não posso gesticular. Aqui a webcam é uma circunferência que menos da metade de um botão da minha camisa, uma coisinha minúscula. É a ponta de uma tampinha de caneta e eu me sinto uma sardinha dentro da lata. Não posso falar, não posso gesticular, não posso sair no foco. É complicado. Mas estou aqui em amor, em nome de Jesus, para repartir o que eu tenho entendido, o que eu tenho alcançado, o que eu tenho vivido. Não é um pensamento, não vou repartir, compartilhar com vocês teologia alguma. Não é pensamento da minha igreja, não é pensamento de igreja alguma, apenas vamos discorrer alguns fatos sobre o texto. O que está escrito para o meu entendimento é o mesmo que uma criança de 10, 12 anos pode garimpando versículo por versículo e vai entender tal como eu
estarei compartilhando com vocês. Eu vou ler a palavra, e vamos ler Gálatas 4, do versículo 12 até o 20, que diz assim: Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim eu vos suplico, em nada me ofendestes, e vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois eu vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? O que vos obsequiam, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Vamos falar com o Papai do Céu? Pai, a tua palavra já está escrita, revelada e colocada diante de nós. Ela é a verdade que nos liberta, e a tua palavra nos diz que sem fé é impossível nós agradarmos a ti. A única atitude que sensibiliza o teu coração e os céus é a fé no Senhor. E o Senhor nos diz que a fé vem pela tua palavra, ouvir e ouvir a tua palavra. E nós a estamos ouvindo e estamos ministrando. Tão somente precisamos que a tua graça faça com que o teu Espírito seja sobre mim unção, sabedoria, autoridade e amor, para transmiti-la àqueles que estão nos ouvindo. E que também o teu Espírito torne-a viva, vivifique na mente, no coração, na alma, no espírito, Senhor, e que ela venha realmente ser trabalhada diretamente por ti, aqueles que anseiam por ouvir a tua voz, aqueles que anseiam por ser ovelhas de verdade, não ovelhas nominais, mas ovelhas em espírito e em verdade. Nos assista, Senhor. Sê sobre nós, porque precisamos e nos rendemos a Ti agora, em nome de Jesus, para que isso aconteça, proceda e frutifique na nossa vida. Nos auxilie, nos acolha, ó Pai, porque em nome de Jesus que nós te pedimos, desde já agradecidos. Amém. Irmãos, eu acho esse texto tão rico, tão amplo e tão na contramão do que acontece por aí, que eu acho impossível ministrá-lo só uma vez. Ele é muito complexo, ele é muito abrangente. Dentro dele tem variadas verdades acerca do que envolve a fé cristã, a fé do povo, o que é igreja, o que é uma liderança, o que vem a ser atitudes, o que vem a ser apostolado. Em cada um desses versículos nós temos uma história para narrar e falar isso em 30 e 40 minutos. Para um italiano que tem um temperamento sanguíneo, é algo meio mágico e vou tentar ser breve. Breve que eu falo é modestos 40 minutos, né? A gente fica na frente da televisão vendo uma novela por 1 hora, 30 minutos de novela e 30 de propaganda. Não nos incomodamos. Ficamos diante de uma televisão que nem hoje eu assisti grande parte do primeiro tempo do Jogo do Brasil. Um jogo tão fraco, tão murcho, diante de duas seleções tão desequilibradas, né? Uma numa qualidade alta, outra lá embaixo. Um jogo que eu desisti de assistir, vim para o meu quarto e fiquei aqui no meu cantinho quietinho,
e só vê os gols durante o Jornal Nacional, e a gente não se cansa, e às vezes para ouvir a palavra a gente se cansa. Vergonhoso, né? Se bem que muitas vezes, das muitas ministrações, não só dá sono, como é uma coisa tão vazia, onde o pregador, o ministrante, o orador faz tudo, se empenha, geme, chega até a contorcer a voz para ser agradável. Então, realmente, nessa circunstância e situação, é um chute ouvir a palavra. Esse texto aqui, queridos, Paulo está tratando com seus filhos. Como ele diz lá no versículo 19: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até Cristo ser formado em vós. Então, esse texto, essa escrita de Paulo, ele está falando a pessoas que ele conquistara para Jesus. Se tinha alguém com autoridade, com o direito de apresentar, de questionar ou de cobrar alguma coisa a estes irmãos, era Paulo, porque eles foram frutos do apostolado de Paulo. E aqui eu abro um parênteses, né? Nós estamos falando de um apóstolo e vivendo numa época onde todo mundo quer ser apóstolo. Qualquer pé de breque é apóstolo. Basta ter um bom carro, uma boa casa, ser pastor democraticamente há 30 anos fincado no mesmo lugar, sob todas as garantias, mordomias, regalias, esse vira apóstolo. Basta ter uma igreja com 150 membros acima, torna-se apóstolo. E Paulo era apóstolo porque ele era o homem que levava o evangelho aonde não havia igreja sendo implantada. Era um trabalho árduo, difícil, a ponto de ele mesmo, escrevendo a uma das igrejas, ele disse: parece-me que o Senhor colocou nós, os apóstolos, ele não era sozinho, havia vários, nós os apóstolos, em último lugar, porque apostolado é uma vida de renúncia plena, total, abdicação de todo e qualquer enraizamento, aonde quer que seja, em prol, em devoção, em consagração total à pregação do Evangelho, da palavra do Senhor, em lugares aonde ainda não está solidificada a obra de Deus. E hoje nós vemos os apóstolos serem pastores das grandes igrejas, é o cara que se veste bem, é o cara que tem o domínio, é o cara que ninguém ousa falar nada, porque ele se diz repetidamente a cada discurso que ele é ungido do Senhor. É uma coação, é uma chantagem emocional, é uma imposição, é uma forçação de barra. Então, nós estamos falando de um texto de alguém que é apóstolo, em dias que nós vemos apostolado de todas as cores e de todas as maneiras, e nenhum deles sofrendo por Jesus. Quando sofre, é por temporadas, é para municiar-se de fotos e historinhas. E às vezes eu vejo algum depoimento de pessoas que se dizem apóstolos, que saem para pegar o evangelho, passa uma semana no meio do sofrimento e passa outra semana pregando em igrejas. Viver-se, se dar lá, não. Não quero entrar nesse detalhe. Então, Paulo está falando a quem ele gerar em Cristo. Ele tinha autoridade para isso. Quero vos dizer que quem não gera, quem não dá a sua vida, quem não é autêntico, não tem direito algum sobre a igreja do Senhor. E ele fala que eu estou sentindo a dor de parto. Então, queremos aqui dizer que igreja, instituição, corporação, comunidade, ajuntamento, representatividade de um grupo de pessoas que professam a fé, não é essa maravilha que todo mundo fantasia e os trata. Ai, a noiva de Jesus. A noiva de Jesus na hora do venha a nós. Na hora de ir ao vosso reino, não é mais a noiva de Jesus. Está entendendo? É a noiva de Jesus para se dizerem bonzinhos e delas receberem o cuidado. E isto não é novidade. Isto não é problema da nossa época. Lá no versículo 17, todo esse trecho que lemos está acontecendo porque, no contexto dele,
no versículo 17, Paulo falava que tem um bando de marginais, de lobos salteadores, que queriam afastar aqueles irmãos dele, Paulo, consequentemente, do caminho da verdade, a verdade que Paulo pregara e que os convertera a Cristo. E por quê? Por inveja acima de Paulo? Não, porque queriam afastar Paulo para que eles, como disse, para que o zelo de vocês sejam em favor deles. Então essa é uma realidade. Todo mundo, tanto é que no conceito da sociedade, qual que é o conceito, querido? Quer ficar rico? Quer viver uma vida tranquila? Quer não trabalhar mais? Quer ter mordomias? Funde uma igreja. E se tem alguma coisa que as pessoas obedecem, é fundar e abrir igrejas. Então, naquela época, a adversidade de Paulo era aqueles que queriam colocar-se diante dele para receberem os benefícios. Não era por amor, não era por respeito aos irmãos, não era por comprometimento com o reino de Deus, não era por verdade, mas se faziam passar como se fossem. Os irmãos não estavam apercebendo. Os irmãos os acolheram, os irmãos os trataram como pastores, tratavam como ungido de Deus, porém não eram. Então, o reino de Deus é muito simples fazer de conta se mascarar. Inclusive, essa é uma habilidade que o próprio Jesus, descrevendo a hora final, Jesus falara: se possível fora, o diabo enganaria até os escolhidos de Deus. O diabo não é aquele ser de chifre que cheira em enxofre, que tem um rabinho comprido, com uma setinha lá na ponta, como se fosse um escorpião, e nem segura um tridente. O diabo é o joio, é aquele que está paralelamente sempre presente ao lado do trigo. Como Deus não é um Deus de aparência, ele fala que ele não julga o homem, ele não chama, ele não qualifica, ele não recebe o homem segundo a aparência, sim, segundo a retidão de coração. E foi por isso que os grandes homens de Deus eram homens controversos. Moisés era assassino, Moisés era gago, Moisés era grosso, Moisés era tosco, Moisés, como diz o texto, era pesado de língua, não media as palavras em como falar, e a ponto dele ter consciência, ele não sentia-se culpado, ele não sentia-se qualificado. Ele falava: Senhor, eu não posso. Como que o Senhor me chama para falar de Faraó se eu sou pesado de língua? Como que diríamos hoje, não tenho papas na língua. Por isso que ele pediu que Deus desse-lhe alguém que pudesse representá-lo e falar por ele perante as autoridades. E Deus separou o seu irmão Arão. E assim foi com tantos, tantos, tantos e tantos outros. E Jesus não fora diferente. Tanto é que no momento próximo à sua ida, Jesus falando à multidão, Pedro levantou e falou: Senhor, o senhor está maluco. Duras são essas palavras, quem é que pode ouvir isso? Senhor, você está chutando o balde. Senhor, tudo que fizemos até agora desse jeito, o senhor vai espantar todo mundo. Por que Pedro diz isso? Porque nossa cultura pecaminosa desde Abraão não, desde Adão, e Abraão continuou. Nós queremos números, nós queremos ostentar a imagem, nós queremos parecer, nós queremos impactar. As coisas de Deus, elas podem ser provenientes de Deus, mas nós queremos ser os autores da matéria embaixo. E Pedro estava preocupado com o número, e Jesus está preocupado com a qualidade. E quando Pedro falou: Senhor, duras são essas palavras, quem vai resistir? Senhor, o Senhor está jogando fora tudo que vivemos até aqui, o Senhor quer complicar a situação para nós? O que Jesus falou para Pedro: querido, se vocês quiserem ir, podem ir também. Os discípulos não foram, mas logo abaixo o texto, nos evangelhos, relata que muitos deixaram de segui-lo. Muitos deixaram de ir atrás, porque viram que a vida com Deus não é só auê, não é só cineminha,
não é só cineminha, não é cineminha, não é drama, não é carnaval, não é só maravilha, curar enfermo, curar aleijado, ressuscitar mortos, expulsar demônios de pessoas possuídas por eles, não é fazer grandes transformações, não é só andar sobre o mar, não é pegar 2 peixes, 5 pães e 2 peixinhos, multiplicar e alimentar 4.000 mulheres, mais homens e crianças, aí 8, 10 mil pessoas. O Evangelho não se resume a isso. E nós vemos que Paulo está vivendo isso. A ambiguidade da vida emocional e da vida de fé daqueles que professam ser do Senhor. Paulo está dizendo, irmãos, estou sofrendo as dores de parto por causa de vocês, até que Cristo, vocês ainda estão inconstantes, vocês ainda são inconstantes, vocês estão meio, como fala, vocês têm uma ambiguidade, não de vida num sentido comportamental, mas ambiguidade de pensamento, de convicção, de objetivos, de fé, de valores. E é o que Paulo está falando. E Paulo, anteriormente a esta exortação, lá no versículo 14, ele fala: eu vos preguei o evangelho. Quando eu cheguei até vocês, eu estava em debilidade, eu estava em limitação física, eu estava com uma grave enfermidade. Irmãos, quando eu cheguei até vocês, vocês me acolheram como se eu fosse um anjo de Deus. E lá no versículo 14 ele fala como se fosse o próprio Cristo Jesus. Então Paulo foi acolhido, abraçado, envolvido, ele, a pessoa, a pregação, o ensino dele, como algo divino, celestial, algo profundo, algo impactante e que estava gerando maravilhas, conversões, transformações de vida. E esse mesmo Paulo que fala isso, da, da realidade do que é a igreja, ora carregando alguém no altar e ora colocando para escanteio. Por quê? Porque a tendência dos homens é querer ouvir elogios, querer ouvir promessas. E vocês podem ver que uma das sutis diferenças entre o Evangelho e as demais religiões é esta. O Evangelho não é baseado em cima só de promessas, céu, céu, Jerusalém será assim, ou o céu será assim. Não é a nossa ênfase, nem é a ênfase do Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Ser fiel até a morte, eu dar-te-ei a coroa da vida. Orai e vigiai, para que não caiais em tentação, caiais, ou para que não caiam, pronto. Gostoso. Resolvido o problema do nosso vocábulo aqui, da nossa concordância verbal. O Evangelho, ele é uma coisa presente. O Evangelho como que é que nós somos ensinados a viver o Evangelho? Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Em complemento a isto, Jesus mais tarde falava: não vivam, não andeis, não procurem sarna para se coçar, não pervertam o que eu vos tenho ensinado, não andeis ansioso por coisa alguma, observai as aves do céu, observai o lírio no campo, eu vos afirmo, como que dizendo, eu vos garanto, eu estou me comprometendo, eu assino embaixo, eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória, nem Salomão em toda a sua riqueza, em toda a sua fama, em toda a formosura do que ele plantou, viveu como essas aves, como as plantas do campo, sob o cuidado direto do que por Deus foi estabelecido e o que por Deus é cuidado a cada dia. Então, queridos, Paulo estava vivendo, sentindo na pele a dualidade, a inconstância das pessoas. E este é o grande problema. Buscamos a Deus, acolhemos de Deus quando nos são favoráveis. Quando nos chegam com uma palavra de esperança. E Evangelho é isto.
quando o anjo apareceu para José, não temas receber Maria, porque o que nela será gerado é do Espírito Santo. O seu nome será Manuel. O nome dessa criança será o Deus presente, o Deus com vocês, o Deus participante, o Deus ativo na vossa vida. E ele vos trará palavras de salvação, boas novas de salvação para todo o povo. E aqui nós vemos Paulo agradecendo, reconhecendo, chamando aqueles irmãos da Galácia à memória, tentando reativar neles a gratidão. Olha, queridos, lembrem como vocês me receberam, como um anjo do céu, e alguns até mesmo como se eu fosse o próprio Jesus. Tamanho a gratidão, a simplicidade para abraçarem. E Paulo, quando voltando lá, estava sentindo deixado para escanteio. Não só sentindo, mas vendo que a fé daquelas pessoas já era uma fé canalizada para a vida terrena, não mais para o reino dos céus. Então, a vida na igreja, na comunidade, tem essa dualidade. Como diz Tiago, né? No livro de Tiago, lá está escrito que homens de. Me faltou o versículo, que coisa, está na minha mente. Não vou ficar folheando aqui a palavra. Mas lá em Tiago fala homens de ânimo dobro, homens circunstanciais, homens que são segundo as circunstâncias, não segundo a convicção do coração, não uma entrega verdadeira, mas homens de ânimo dobro significa homens que são, que agem e que reagem conforme as circunstâncias ou conforme as conveniências da necessidade ou as conveniências do momento presente. Não sejais homens de ânimo dobro. E é isso que a igreja estava evidenciando. Sobre a igreja, é isso que eu quero passar para você. Porque nós estamos tão ligados à igreja que hoje não nos tratamos como igreja. A igreja somos nós. A palavra fala no Velho, no Novo Testamento, várias vezes, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. A igreja não é a representante de Deus na face da terra. A igreja que eu estou falando é a igreja constituída, a igreja doutrinária, a igreja pessoa física, a que é diferente da B que é diferente da C, a C que é diferente da A, da B, da C, da D, e que também é diferente da F. A igreja somos nós. No livro de Coríntios, onde que mais havia manifestações sobrenaturais, onde mais havia aplicação, a intensidade de vida nos dons do Espírito, Paulo escrevendo lá no capítulo 6, ele falava, irmãos, por acaso, outra tradução fala, irmãos, porventura, não sabeis vós que sois templo do Espírito? As pessoas viviam em parousia, viviam nas regiões celestes, em êxtase, encharcadas, embriagadas, enfronhadas com as manifestações dos dons do Espírito Santo, profecia, revelação, tinha mestre entre eles, falando em línguas estranhas. Entretanto, não tinham consciência que eles eram templos do Espírito Santo. Em outras palavras, estavam deixando em aberto, tal como foi lá em Éfeso quando Paulo chegou. Aonde é que Paulo foi pregar? Lá no altar do Deus desconhecido. O Deus que é crido, o Deus que existe, o Deus que todos sabem que tem, por exemplo, mas não sabiam quem ele era nem como ele era. Então Paulo foi lá no local dedicado, consagrado ao templo, ao altar do Deus desconhecido, e lá falou, esse Deus desconhecido, agora vou descortinar ele para vocês. E às vezes dentro da igreja Deus é desconhecido. Não o Deus do blá, 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 blá. Por que Jesus falou que era para deixar vir as crianças? Porque dela saiu o perfeito louvor. Pergunto para você. Eu vou usar um termo que às vezes eu estou recriminado, mas eu não vejo mal e eu vou usar
vocês me desculpem, nós nunca agradaremos gregos e troianos. Você teria saco para ouvir crianças durante um período de reunião regular, ouvir crianças dirigindo um cântico ou um louvor? Jesus falou que dela sai da boca dos pequenos, sai o perfeito louvor, mas nós queremos uma coisa bonitinha, ordeira. Sempre os mesmos cantando, sempre os mesmos escolhendo o que cantarmos para toda uma congregação. Esse é outro ponto. Quando vos reunis, um tem doutrina, outro tem revelação, outro tem a palavra, seja tudo para edificação. Hoje a gente se reúne, um grupo vai lá na frente e eles determinam o que cantar. E a galera lá ainda empurrava, irmãos, vocês estão dormindo. Amém, irmãos? Aí 4 falam, amém, amém. Meia dúzia de gato pingado. Aí o dirigente fala, irmão, vocês não comeram hoje? Vocês estão morrendo, vocês estão com fome? Vamos dar um amém para o Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém! Quase explode. Um amém que Deus não ouviu, que o amém verdadeiro foi aquilo que foi espontâneo, aquele que foi natural, não o induzido, não o cobrado. E isso implica que nós, dentro da igreja, nós como igreja do Senhor, não temos noção do que estamos fazendo, assim como a igreja da Galácia não tinha. Aquele que fora anjo de Deus, aquele que fora tal como Jesus, deixado de lado. Tenho vontade de falar bastante sobre isso, não vou mudar. Versículo 12. Quem é o servo de Deus? Quem é o líder de Deus? Quem é o verdadeiro ungido de Deus? Quem é o verdadeiro ministro do Senhor? Quem é o verdadeiro representante de Deus? Quem é o homem que tem autoridade para ministrar as coisas de Deus? Quais são evidências, características, quais são singularidades, quais são atributos, quais são os predicativos que o líder precisa ter? Hoje aí é uma carrada infindável de sugestões, de suposições, de instruções, de ensinamentos, de regras e de leis. Algumas baseadas na palavra, outras baseadas nos sábios da época, né? E Paulo está falando aqui no versículo 12, quem é o verdadeiro servo de Deus? E nós nos chocamos muitas vezes com a palavra, porque nós somos tão fora da realidade da Bíblia, que às vezes quando a gente fala alguma coisa, parece que a gente está sendo brutal, parece que a gente está sendo radical, parece que nós que temos um compromisso com a verdade, estamos sendo chatos, inconvenientes, grossos, mal educados. Por quê? Porque a realidade é muito distante do que diz aqui. Querem ver quem é um apóstolo? Vamos ver como se faz a vida, a atitude, o dia a dia. Qual é a credencial de um apóstolo, de um pastor, de um bispo, de um patriarca, de um capitão do reino de Deus? Porque hoje coloca nome de tudo, né? Fala que nós temos patente diante dos anjos, patente. Um é general, o outro é capitão. Vai essa baboseiraiada toda. Olha versículo 12. Olha o que é ser um líder, um homem de Deus. Não um enganador de Deus, homem de Deus. Versículo 12. Sede qual eu sou, pois eu também sou como vós. Paulo, eu creio, parece-me que Paulo é conhecido por 2 versículos. Um, quando ele afirmara, para essa mesma igreja, né? Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Quem não conhece esse versículo? Talvez ele seja um dos que muito se aproximam do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que gracinha! E esse versículo de Paulo também, né? Já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando escrevíamos carta, colocávamos no cabeçalho das cartas. Abre lá a internet, o Facebook, vai ter 300 postagens nessa linha. E num outro texto, Paulo falava à igreja: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E a gente fica imaginando, como eu já ouvi,
centenas de pessoas falar. Se não é centenas, pelo menos várias dezenas. Daqui a um pedaço, várias dezenas. Sede imitadores, como eu sou de Cristo, falando da perfeição de Paulo, do poder que fluía de Paulo, da unção, da abrangência, da abundância de dons que Paulo tinha. Tudo isso é balela, conversa para boi dormir, conversa para induzir, enganar, criar espetáculo para que o povo ouça esses pastores e procure segui-los. Porque onde há o ufanismo, onde há o entusiasmo, onde há a emoção, não há a razão. E é disso que esses caras, esses lobos vorazes, esses ordinários que se apresentam em nome do Senhor, precisam para conduzir o povo. E aqui nós estamos vendo Paulo falando, sei de qual eu sou, trazendo a responsabilidade. Irmãos, sejam igual eu, porque também eu sou igual vós, irmãos. Então, o líder é aquele que está, como diz uma música do Milton Nascimento, ou Djavan, acho que é Milton Nascimento, fala, todo artista tem que ir aonde o povo está. E este versículo aqui, essa música, está falando segundo os conceitos da mídia, segundo os conceitos das leis da comunicação, segundo os conceitos da lei da humilha, é mentirosa e está na contramão. Hoje o mundo nos ensina, se você quiser ser líder, se você quiser vender disco, se você quiser ser um apresentador, se você quiser ser um pregador, se você quiser ser um chefe de departamento, se você quiser ser um gerente, um supervisor, você tem que estar acima dos seus comandados. Você não pode deixar eles chegarem próximo a você. E que por isso que você tem que criar uma comissão de intermediários. Em parte, isso é uma verdade. Que você não pode ficar cuidando do problema de todos. Mas usam essa verdade para, na realidade, bloquearem as pessoas até eles. Por quê? Para sentirem-se um degrau a mais e serem tratados como alguém que está além. E Paulo desmistifica. Eu não sei se é Panafernália ou Paranafernália. Eu não lembro bem, eu já conversando com um amigo meu, ele já me explicou, não ficou gravado. Paulo vai na contramão dessa Paranafernália, essa montagem do circo, que a gente tem que ser mais, que temos que ficar calados, e é assim que acontece. Quem são os pastores aplaudidos, livros comprados, assistidos na mídia? Até o pum deles torna-se uma mensagem profética. Às vezes eu entro no site ou no Facebook de alguns medalhões, o cara fala, irmãos, desejo um dia na presença de Deus. Aí você lê os comentários, amém, pastor. Imagino que comovido, porque lá eles falam isso. Eu estava muito precisando de ouvir essa palavra. Pastor, a sua palavra veio ao encontro da minha necessidade. Amém. Nós venceremos. E não foi nem o pastor que digitou, foi a esposa, foi o filho, a secretária. Então, quando o cara torna-se ícone, qualquer pataquada, qualquer água com açúcar, faz. E Paulo dizendo, né? O próprio Jesus dizendo, quantas vezes eu quis falar, não pude. Eu tenho que falar por parábola que vocês não entendem. Vocês não só estão despreparados, como não têm interesse. Em outro texto fala, eu quis vos dar alimento mais sólido, mas eu tive que dar leite, porque vocês são criança, anos após anos, e continuam tomando leite. E o leite, por mais materno que ele seja, por mais completo que ele seja, é só tão somente a uma etapa da vida. Depois você tem que ter coisas mais substanciosas. Sede qual eu sou, pois eu também sou como vós, irmãos. A simplicidade, o viver, se dar em amor. Isso, o pastor que for fazer isso, ele está no corgo. Ele vai pastorear a congregaçãozinha da vila, da comunidade, lá da Casa do Chapéu, onde você tem que tomar 3 ônibus para ir. O pastor que fizer isso nunca vai ser pastor titular
nunca vai ser pastor presidente, nunca vai ser bispo, nunca vai ser apóstolo, nunca vai ser homem de Deus. E a prova disso é que aonde é um ícone, um homem intocável que ninguém vê, que ninguém sabe, que ele não convive com ninguém, ou está no escritório, está no avião, está viajando, está diante da câmara e dizendo que está orando, passa o dia todo postando na mídia, não vive com o povo, só de blá blá blá, blá blá blá, recadinho, mobilizando tal, pegando os formadores de opinião, colocando como seus assessores, estes são respeitados, não trazem vida para a ovelha. Aí acontece o que acontece hoje. As ovelhas ficam correndo aos pastores das vilas, das congregações, porque sabe que aquele homem ora, jejua, que aquele homem é verdadeiro, e na hora que a porca torce o rabo, corre atrás deles. Não corre atrás daquele que eles aplaudem e lotam o tempo todo, bem vestidos, onde aquele ambiente fica parecendo uma fábrica de perfume. Você entra, você não sabe distinguir o que tem ali dentro, só sabe que é um cheiro gostoso, todo mundo perfumadinho limpinho. E na hora que chega a hora do pega para capar, vai atrás dos pequenos, vai atrás das irmãs velhinhas, que são tidas como profetas, como mulheres de oração. Aí o ícone fica deixado de lado. É só para a hora da festa. Então, queridos, se você quiser ter um líder, obedecer um líder, seja alguém que seja semelhante a vocês. Quando aquela mulher pediu para Jesus, Jesus, olha, eu tenho 2 filhos, o senhor sabe que são maravilhosos, acredito. Por favor, olha, lá, um do teu lado e eu do outro lado. São 2 meninos bonzinhos, são um amor de criança. Jesus falou que ela não sabia o que estava dizendo, que no reino dele, o maior é o que serve. Em Marcos 10, 45, eu lembro desse versículo, quando eu estudei em Cianorte, uma vez eu fui pregar numa das igrejas ali da cidade, depois do culto, eu fui chamado a atenção, fui divertido, porque eu preguei em Marcos 10, 45 e gravei, onde fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Onde naquela época os pastores queriam ser os tais, provar que eram ungidos, chamados, etc. e tal. Eu preguei sobre isso, que o Filho de Deus foi o que for, que ele não quis ostentar, pelo contrário, ele foi uma pessoa simples que andava no meio da multidão, ele era uma pessoa simples que conversou com a prostituta, com aquela que foi abandonada, com aquela que era desqualificada, que ele foi o cara que foi sentar lá na mesa com o maior agiota da época, que aquele agiota, mesmo escondidinho por entre galhos, Jesus ouviu, mandou ele descer e falou, quero estar contigo, que é assim, hoje é assim. Então, o verdadeiro homem de Deus, ele não é acima de ninguém. Pelo contrário, Jesus antes se humilhou, se esvaziou de si mesmo. E ele apregoava, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Deixa de lado os que tentam provar que são pequenos, quando as suas atitudes são totalmente diferentes. Deixe de lado os que te ensinam humildade, quando eles fazem questão de colocar todo o holofote em tudo quanto fazem. Se dizem bonzinhos, mas não abrem mão do poder e leva tudo no capricho. E quando as coisas começam a mudar, começa a cobrar. Hoje é dia disso, dia de culto, não sei o quê. E começa a censurar as coisas lá de fora para intimidar as pessoas, para as pessoas sentirem como se estivessem em pecado, para não faltarem no culto e o culto ser fotografado. Quanta gente. Queridos, isso é o homem vil. É o homem que usa as coisas de Deus para projetar-se em cima das coisas de Deus. Paulo está dizendo, sede qual eu sou, pois eu também sou como vós. É o verdadeiro líder, o verdadeiro homem de Deus, que pode ajudar no fortalecimento da fé, para te conduzir na palavra de Deus. É uma pessoa simples, acessível. Quem são os grandes cantores? Os que fazem as grandes turnês? Não. São aqueles que chegam no hotel, a mídia divulga que ele está no hotel tal,
e vai lá aquele monte de menina, fica chorando, gritando, 10, 12, 24, 30 horas lá na frente, gritando, chorando. Aí uma vez por dia o infeliz aparece lá, dando a mãozinha, desmaia, puxa o cabelo, grita, chora. Aí o assessor vai lá embaixo, pega 2, 3 camisetas, leva lá para cima, o cara assim, naquela camiseta, joga. Ah, ah, é difícil, é uma atitude tão estúpida, tão irracional, que é até difícil a gente ter compaixão, misericórdia dessas pessoas. E isso em verdade, não na palavra, porque na tadinha, tá seca, ó, judiação. Sendo que lá no nosso coração nós queremos dizer. Mas como o mundo é um mundo de imagens, é a imagem que parece valer para essas pessoas. Segunda coisa de um líder. Versículo 16. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? O verdadeiro homem de Deus nunca estará de bem com todos, e nem mesmo com a maioria. Que desde Adão nós vemos que a maioria sempre esteve equivocada. Na época dos patriarcas, na época dos juízes, na época dos profetas, na época de Jesus, pós-Jesus. A grande maioria sempre esteve equivocada. Aí o pai da mentira, o qual nunca se firmou em verdade alguma, que é o mentor de toda mentira, ele inspirou alguém a escrever e todo mundo leva a risca. A voz do povo é a voz de Deus. Comento alguma coisa? Não. Não, né? E Paulo aqui está dizendo, meus irmãos, meus queridos, aqui ele estava chamando de filhos. Aqui ele fala que estava sentindo como dores de parto, sofrendo para que o trabalho dele não fosse vão. Tanto é que, quando Paulo, uma certa feita, escrevendo uma das cartas da igreja, ele falou que procurou os de maior influência, para que através dele, na partida dele, aqueles de maiores influência, junto à massa, pudessem disseminar todo o ensino. E ele fez isso com toda a boa intenção. Porém, ele foi humilde de dizer que ele correu em vão quando procurou os influentes, os grandes, os famosos, os importantes para eles darem continuidade. Ele fala: eu corri em vão. Aí ele escreveu e ficou registrado na palavra: aprove a Deus salvar as pessoas pela loucura da pregação. Aprove a Deus a escolher os que nada são para confundir os que se dizem ou que se pensam ser alguma coisa. E aqui Paulo fala: queridos, meus filhos, vocês que queriam arrancar o olho de vocês para colocar no lugar do meu olho. Aqui eu vou abrir um parênteses também. Hoje ainda é uma discussão em aberto na teologia. Qual era a enfermidade de Paulo? Há várias correntes, vários pensamentos, todas embasadas em algum momento do trecho da palavra de Deus. Como Paulo fala que ele foi pregar a enfermidade, que a enfermidade dele era algo meio repugnante, meio esquisito, e que os irmãos não manifestaram nenhuma repugnância, os irmãos não rejeitaram, que os irmãos não. Ele percebeu que os irmãos estavam à vontade, como se ele fosse um cara normalíssimo. Falou: a ponto que vocês me amavam tanto que, se possível fosse, vocês arrancariam os vossos olhos para me dar. Então eu acredito piamente que Paulo tinha um problema visual. E qual o problema? Não sei. Cegueira? Não sei. Ele falava que ele assinava, alguém escrevia para ele. Um estrabismo completo. Converse com uma pessoa estrábica só de um olho. Conversa, procure. Ou veja uma filmagem. A gente se perde, a gente não sabe para que olho olhar, a gente fica meio embaraçado. E às vezes esse embaraço até causa constrangimento de quem tem estrabismo. Agora, você imagina uma pessoa estrábica dos dois olhos. Não sabemos se o olho dele é meio saltado para fora. Eu conheço uma pessoa que, quando a gente conversa com ela, que ela estica o olho, causa um mal-estar, que parece que o olho dela cresce, vai saltar para fora, que causa medo, causa um certo apavoro,
é uma sensação horrível. E não é uma questão minha, é de todos quanto a conhecem. Eu não sei qual era o problema. E Paulo fala, vocês queriam arrancar os vossos olhos para me dar tamanho carinho. E agora Paulo aqui no versículo 16 fala, só porque eu tenho vos dito a verdade, eu tornei inimigo de vocês? Nos últimos tempos, homens darão ouvido a espíritos enganadores, a fábulas, a genealogias, vão querer cercar-se de mestre, vão ter comichão no ouvido, enfim, a palavra de Deus é o que menos vai importar. Como hoje é o que menos importa. Hoje eu vi uma postagem de um vídeo sobre o arrebatamento que alguém postou, e alguém que está no meu Face. É um vídeo, eu não vou nem falar os minutos para não ficar intrigando e falar que a gente está chutando o barco. Tinha uma X de minutos naquela gravação, e quando já estava em 70% do tempo dos minutos daquele vídeo, a pessoa até então não tinha explicado, ela estava tudo dando volta para falar sobre o que Deus tinha falado em revelação para ela num sonho. 70% do vídeo, ela não tinha dito, faltava 30%. Era tão simples continuar, falar, dá licença, vai enganar outro, não a mim. Se fosse tão importante, ela não passaria 70% explicando por que Deus falou, que não sei o quê, explicando tudo, menos a mensagem. E é assim, é assim. Queridos, que você não tenha a inconstância característica das pessoas que se dizem amar. Que você não seja um daqueles que se chamam pelo nome do Senhor, mas que você seja ovelha que conheça a voz do pastor, que busque ouvir a voz do bom pastor, que o identifique, não quando ela, mas por ter comunhão com ele, pelo Espírito dele habitar em você. E mesmo você não conhecendo a veracidade teológica daquilo, mas pelo menos quem é que nos diz que somos filhos? A palavra de Deus fala, mas Deus, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós perdemos a noção do que seja testificação. Vivemos pela impressão. Vivemos por aqueles que se dizem e ostentam ser mais. Quando Paulo ensina que o que quer ser mais precisa ser igual à massa. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por dizer a verdade. Queridos, o que as pessoas nessas horas finais querem é tudo menos a verdade. Por que a verdade incomoda? Porque ela é difícil, porque ela é muito sacrificiosa, porque o custo dela é muito grande. Não, porque ela exige atitude. Ela exige atitude e não discurso. Atitudes à luz da palavra, não atitude aos desafios que os homens apregou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ninguém quer negar. Todo mundo está fazendo campanha para ser mais, para ganhar mais, para conquistar mais, para ter mais, para evangelizar mais, para ir mais longe, quando a palavra fala que nós devemos viver em amor, e enquanto isso, como diz Atos capítulo 2, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Hoje nós vamos fazer ginástica, campanha evangelística, nomes de grandes expressões para trazer visitantes da igreja, para meia dúzia levantar a mão. Meia dúzia levanta a mão, aceita Jesus. No final do ano, a igreja teve 300 decisões, tem 10, 15 membros a mais, dos quais metade deles são filhos de crentes. Tem igreja que em 20 anos passou mais gente pela igreja dos que tem. E nós estamos nos apegando a números. Nós não queremos a verdade, por quê? Porque o príncipe deste mundo é o pai da mentira. Jamais se firmou a verdade. E isso significa que nós ainda estamos sob a influência da mentira. Por isso que Jesus disse, eu sou a verdade. Não é no sentido de dizer só que a palavra dele é absoluta, mas que ele é o absoluto. Que independentemente da palavra, ele é a verdade. Por que ele precisou ser a verdade?
porque o que comanda aqui é o pai da mentira. Que o Senhor nos abençoe. Que essa meditação leve você a abrir tua Bíblia novamente em Gálatas capítulo 4, do versículo 12 ao 20. Leia pelo menos 10 vezes, versículo a versículo, sozinho no teu quarto, em oração, e vá aprendendo da palavra assim em outros textos. Não fica dizendo amém, amém, sem saber porquê. Não fica dizendo amém, chorando, aplaudindo por causa de um testemunho. Chore diante da palavra. Ela sim tem coisas comoventes, extraordinárias. Ela sim pode gerar vida. Ela é a única que gera fé. Fé que agrade ao Senhor. Amém? Chato, né? Bravo esse cara, hein? Digo com leveza de coração, queridos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor encontre receptividade no teu coração para você ser dele, não de um grupo, não de uma comunidade. Não diga que ninguém te representa, não há nenhum mediador entre os homens. Vós sois raça eleita, vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus, vós sois ministros de Deus, diz a palavra. Se torne alguma coisa. Caminhe. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Abandone a bengala. Abandone a tapa dos olhos. Abandone o cão labrador que você constituiu para te guiar, para você não precisar fazer mais nada e ele fazer tudo por você. Pai, te louvamos porque o Senhor nos ama. Eu te louvo porque no nome de Jesus nós temos acesso a Ti e o Senhor é participante do nosso dia a dia. Apesar do Senhor ser um Deus santo, estar assentado no trono, apesar do Senhor ser um Deus o qual nós nunca, nem transformados, nem na eternidade, poderemos te contemplar tal como tu és, devido à tua luz, à tua santidade, à tua majestade, Senhor. Mas te louvamos porque em Cristo podemos ter comunhão, podemos falar, podemos ter tuas riquezas, a tua natureza em nós, porque o Senhor se fizeste em Cristo semelhante a nós, para que nós estivéssemos no Senhor. E por isso que Jesus falava e nos disse, e nós acreditamos e tomamos posse disso, que se nós o víssemos, nós estaríamos vendo o Pai. E dizemos que te conhecemos, que te amamos e te seguimos por amor, por gratidão, pela tua misericórdia que nos renova e nos levanta a cada manhã. Pai querido, eu sei que a hora final é a hora que, por se multiplicar a iniquidade, multiplicar o pecado, é o amor que esfriaria. E sem o amor nós não somos nada, não somos ninguém. E a minha súplica é que esta palavra esteja restaurando o amor no coração dos que a ouvem. Amor a ti, amor ao Senhor, não amor aos que dizem ser do Senhor. Ó Pai, que essa palavra nos renove em amor uns para com os outros, tais como são, para que nós sejamos um, para que o mundo creia. Nos auxilie, nos preste graça e aceita a nossa súplica, a nossa entrega, porque nós somos gratos àquilo que o Senhor é e tem sido e se revelado a nós. Te amo, Senhor, em nome de Jesus, para a tua honra, para a tua glória, te entrego todos esses momentos, para que o teu nome torne-se grande e verdadeiro entre aqueles que te invocam. Amém. Amém. Queridos, um grande abraço, um grande beijo, um abração gostoso, apertadão. Gosto de abraçar, abraço apertado e beijo gostoso, porque cada semelhante meu é templo do Espírito Santo. Eu não posso deixar isso passar desapercebido e nem barato. Que o Senhor te abençoe. E eu não gosto de dizer que o Senhor te abençoe, porque parece que tudo depende dele, né? Eu vou mudar, eu tenho tentado mudar algumas frases, alguns chavões. Que o teu coração esteja aberto ao Senhor, para que a plenitude da felicidade faça parte da tua vida. Em nome de Jesus.